Meu querido irmão, quero trazer mais uma mensagem de esperança para o seu coração. E para isso eu quero compartilhar com você um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22, diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Até aí. Meus amados, o mundo está com medo. Não apenas as nações pobres, os países emergentes, mas até mesmo as grandes potências estão em pânico. Há um temor dos líderes mundiais, dos governantes, com relação aos efeitos devastadores deste vírus, adoecendo as pessoas, quebrando os sistemas de saúde, dizimando vidas. Há também uma grande preocupação com o caos econômico, financeiro, causado por essa pandemia, algo sem precedente na história. Meus irmãos, a população, de um modo geral, está apavorada. Há o temor individual de ser contaminado pelo vírus, de adoecer ou até mesmo de morrer. Mas há também o receio dos empresários, da falência, o receio por parte dos trabalhadores de perderem os seus empregos, o medo das famílias de passarem necessidades. Mas, queridos, a pergunta que nós podemos fazer, então, diante dessa situação é a seguinte:
Será que é razoável esse medo todo? Será que de fato há motivos para tamanho temor? E eu quero pensar um pouco com você sobre isso, à luz da palavra do Senhor. O texto que nós acabamos de ler fala de um momento difícil, enfrentado pelos discípulos de Jesus. A palavra do Senhor diz que eles estavam em alto mar. E ali no versículo de número 24, nós vamos encontrar a seguinte informação: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Ou seja, eles estavam no meio do mar, sendo açoitados pelas ondas, porque os ventos eram contrários. E esse texto mostra que, diante daquela circunstância, eles tiveram medo. Que aquela foi uma noite de muito medo. E quando nós então olhamos para esse texto, nós vamos encontrar aqui nesse texto dois tipos de medo. Primeiro, há um medo fictício, que é o medo fruto da nossa imaginação, coisa da nossa cabeça. Está aí no versículo de número 26, diz assim: e os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Amados, o primeiro tipo de medo que os discípulos sentiram aqui, na verdade, era um medo irreal. Jesus estava vindo andando por sobre as águas e eles pensaram que eram um fantasma. E o texto diz que a reação daqueles homens diz que eles ficaram aterrados, que eles começaram a gritar. Imagine aqueles homens, dentro daquele barco, gritando com medo de um fantasma. Talvez alguns querendo até mesmo pular do barco. Só que não havia motivos para pânico. Não havia perigo algum. Não era nenhum fantasma, era Jesus que estava vindo ao encontro deles. Porém, nós vamos também encontrar aqui nesse texto o segundo tipo de medo. E agora é, de fato, o medo real. Veja o que diz, versículo de número 30 diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo. O texto diz que Pedro foi ao encontro de Jesus andando por sobre as águas. Porém, há um momento em que Pedro começa a reparar na força do vento. E naquele momento em que Pedro repara na força do vento, diz que ele teve medo. E esse medo de Pedro aqui, nós podemos dizer que é uma reação natural do ser humano, diante de um perigo iminente. Pedro era pescador experiente, estava acostumado com as dificuldades do mar, conhecia as adversidades muitas vezes provocadas pela natureza.
E agora, amados, Pedro está diante daquele vento e ele percebe que aquele vento está soprando com muita força. Pedro percebe que há algo fora do normal naquele momento, e isso traz medo ao coração de Pedro. Meu amado irmão, eu não posso dizer que a situação, que a crise que nós estamos enfrentando é fruto da nossa imaginação, que não há motivos para pânico. Eu não posso dizer que nós estamos vendo fantasma aonde não existe. De fato, existe um perigo real. E é natural sentir medo diante deste perigo. Mas o que eu quero dizer para você é que nós não podemos deixar que o medo domine a nossa vida nesse momento. O texto diz que quando Pedro começou a reparar na força do vento e teve medo, final do versículo de número 30 diz: e começando a submergir, gritou. Pedro começou a submergir, Pedro começou a afundar. Não por causa da força do vento, mas porque deixou o medo tomar conta do seu coração. Deixou o medo dirigir a sua vida naquele momento. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos também descobrir que, na verdade, o medo de Pedro revelava, querido, sabe o quê? A sua falta de fé, a sua falta de confiança em Jesus. No versículo de número 31, a última frase, Jesus diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Meus queridos, se nós deixarmos que o medo dirija a nossa vida, nós vamos naufragar. Mas se nós depositarmos a nossa confiança em Jesus, nós vamos andar por sobre as águas, mesmo neste momento de adversidade. O que nós podemos aprender com esse texto é que, embora o medo seja uma atitude natural nesse momento, mas esse texto nos ensina que com Jesus é possível vencer o medo. Com Jesus é possível vencer o medo. Meus amados, se nós focarmos os nossos olhos às circunstâncias que nos cercam, como Pedro tirou o seu olhar de Jesus e começou a olhar para o vento, se nós focarmos os nossos olhos nessas circunstâncias, com certeza nós vamos sentir medo, nós vamos nos apavorar. Se olharmos para a força do vento, a situação que nós estamos enfrentando, com certeza é muito difícil, é muito complicada. O vento está soprando com muita força, com muita violência. Se nós repararmos e olharmos tão somente para o problema, vamos sentir medo. Se nós olharmos para a fragilidade humana, a impotência do homem diante desse caos, a impotência da ciência, da tecnologia, a impotência
potência do dinheiro, nós vamos sentir medo. Se nós olharmos para a falta de alternativa, porque não há uma solução, tudo que nós temos são paliativos. Não há o que se possa fazer nesse momento difícil. E se nós formos olhar para essa falta de alternativa, realmente nós vamos entrar em pânico. Mas se nós olharmos para Jesus, se nós depositarmos em Jesus a nossa confiança, nós iremos vencer não apenas o medo, mas também nós iremos vencer essa batalha. Iremos vencer essa luta. Preciso, queridos, confiar em Jesus. Mas como nós devemos demonstrar a nossa confiança em Jesus neste momento? Em que nós devemos confiar? Em primeiro lugar, meu amado, confie na sua presença. Confie de que você não está sozinho. O texto que nós lemos começa dizendo que Jesus, ele compeliu os seus discípulos para embarcar e passarem adiante para o outro lado. E Jesus havia ficado em terra. E quando eles estão no meio do mar, altas horas da noite, e o vento começa a soprar com grande violência contra a sua embarcação. Apesar de Jesus não estar ali naquele momento fisicamente com eles no barco, mas o texto ele mostra que Jesus ele não havia abandonado os seus discípulos. Jesus estava em terra, mas Jesus havia subido ao monte para orar. É isso que diz o verso 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e em caído a tarde, lá estava ele só, ou seja, Jesus estava orando. Precisamos crer que Jesus, ele intercede por nós neste momento. Jesus não estava indiferente ao sofrimento dos seus discípulos. O evangelista Marcos, falando sobre essa mesma passagem, ele diz que Jesus viu de longe os seus discípulos remando com muita dificuldade. Ou seja, Jesus estava vendo o sofrimento de cada um deles. E Jesus veio ao encontro dos seus discípulos andando por sobre as águas, ou seja, veio de uma maneira maravilhosa. E a palavra diz que quando ele entra no barco, aquele vento cessa. A presença de Jesus faz toda diferença na nossa vida. Você não está só, querido. Jesus está conosco. Ele intercede por nós, ele contempla a nossa luta, ele vem ao nosso encontro, ele entra no nosso barco. E qual deve ser, portanto, a nossa atitude neste momento? Tem que ser uma atitude de plena confiança na presença de Jesus conosco. Devemos dizer, amados, como o salmista disse no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, o salmista ele fala da possibilidade de andar pelo vale da sombra e da morte. E nós estamos andando nesses dias pelo vale da sombra e da morte. Mas o salmista ele diz que há um motivo, há uma razão pela qual ele não precisa temer, ele não deve sentir medo neste momento.
E nós também temos essa mesma razão para não sentir medo, para não nos apavorar nesse momento. O salmista diz: porque tu estás comigo. Porque ele tem certeza da presença de Jesus na sua vida, porque ele sabe que não está sozinho. Portanto, amados, neste momento, é possível com Jesus vencer o medo, mas nós precisamos confiar na sua presença. Segundo lugar, nós precisamos confiar na sua palavra. Versículo de número 29 diz assim, na verdade, a partir do versículo 28 diz assim: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amados, no momento em que Pedro confia nas palavras de Jesus e obedece a sua voz, Pedro, ele desce do barco, ele começa a andar por sobre as águas e ele vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo. E Pedro já havia tido uma outra experiência maravilhosa com Jesus também no mar, pelo fato de ter confiado na palavra de Jesus, pelo fato de ter obedecido à voz de Jesus. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a pesca maravilhosa. A palavra do Senhor diz, lá em Lucas, capítulo 5, versículo 4 a 6, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes as redes. Irmãos, Pedro tinha passado uma noite inteira e não havia pescado absolutamente nada. Jesus agora dá uma ordem a Pedro, diz: lançai as vossas redes ao mar. Pedro diz: olha, Senhor, eu só vou lançar porque é o Senhor que está mandando. Sob a tua palavra lançarei as redes. E quando Pedro lança as redes, o milagre acontece. Queridos, aqui mais uma vez, Pedro, ele está obedecendo a palavra, ele está confiando na palavra de Jesus, e enquanto ele confia nas palavras de Jesus, ele consegue andar sobre as águas. Mas a partir do momento em que Pedro tira o foco e começa a reparar na força do vento, e começa a olhar para as circunstâncias, e começa a olhar para aquele momento difícil, o texto diz que ele começa a submergir, que ele começa a afundar. O que é que nós podemos aprender? Nós podemos aprender, amados, que é a confiança na palavra de Jesus, que nos dará estabilidade nesse momento de adversidade. É a confiança nas palavras de Jesus que vai nos dar firmeza, segurança, para continuarmos de pé diante dessa luta, diante desta batalha. O Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, no final do Sermão do Monte, ele disse: olha, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu,
porque estava edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, irmãos, será comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa pessoa estará firme, a sua fé será inabalável. Caiu a chuva, transbordaram os rios, os ventos deram com ímpeto contra aquela casa, mas a ela não caiu. Então nós precisamos confiar nas palavras de Jesus. E a palavra de Jesus diz que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele está sentado no seu trono. A palavra de Jesus nos diz, irmãos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. As palavras de Jesus nos diz que para Deus não existe nada impossível e nós devemos firmar a nossa fé nas suas palavras e não nas circunstâncias da vida. É preciso confiar nas palavras de Jesus. Amados, se nós queremos vencer o medo, nós precisamos confiar na sua presença, nós precisamos confiar na sua palavra, mas nós também precisamos, irmãos, confiar na sua providência. É preciso confiar na sua providência. Veja o que diz o versículo de número 30 e o versículo de número 31, diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amados, o texto diz que Pedro, ele começou a submergir, que Pedro começou a afundar. É possível que esse momento difícil tenhamos a sensação de que estamos naufragando. É possível que soframos, de fato, perdas, danos, e chegar até mesmo o ponto de acreditar que é o fim, de que não tem mais jeito. Porém, nós precisamos confiar e crer na providência de Jesus. Naquele momento em que Pedro está naufragando, naquele momento em que ele está submergindo, a palavra diz que ele gritou, que ele clamou a Jesus. Está aí no finalzinho desse versículo de número 30, gritou: salva-me, Senhor. E é o que nós podemos fazer neste momento, gritar pela ajuda, gritar pelo socorro do Senhor na nossa vida, pedir que Ele nos salve. E se nós fizermos isso, irmãos, clamar para que Ele nos salve, a sua providência virá. O texto diz que prontamente, Jesus está sempre pronto para nos ajudar. Jesus está sempre pronto para nos socorrer. O texto diz que prontamente ele estendeu a mão. Ele estende a sua mão para Pedro. E ele faz com que Pedro suba novamente. Precisamos crer que Jesus estenderá a sua mão, querido. Que Ele entrará com a sua providência na nossa vida. Devemos aqui lembrar daquilo que o profeta Isaías disse, capítulo 41, no versículo de número 10, o profeta Isaías, ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo com a minha destra fiel. Não há motivos para temer, quando nós sabemos que Deus está pronto para nos ajudar, Deus está pronto para nos fortalecer,
Deus está pronto para estender a sua mão para a nossa vida. Nesse mesmo capítulo 41, no versículo de número 3, diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Então, amados, não há motivos para temer. Quando nós sabemos que a mão direita do Senhor está estendida para nos socorrer, de que Ele há de entrar com a sua providência na nossa vida. Eu quero dizer para você, se você é do Senhor, porque Ele diz aqui, eu sou o Senhor teu Deus, se você é do Senhor, Ele vai entrar com providência na sua vida. Ele vai sustentar você nesse tempo de crise, Ele vai preservar a sua vida. Mas se talvez você não é ainda do Senhor, se Ele ainda não é o teu Deus, o que é que eu posso dizer para você? Entregue a sua vida nas suas mãos, reconheça-o, e reconheça que você precisa dEle, que você precisa da sua ajuda, do seu auxílio, e você vai experimentar da providência de Deus na sua vida. Nós precisamos confiar, queridos, na presença de Jesus, na palavra de Jesus, na providência de Jesus, mas também precisamos confiar no poder de Jesus. No poder de Jesus. Versículo de número 32. Diz assim: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Amados, esse vento, a força desse vento, não é maior do que o nosso Senhor. Não é maior do que o nosso Deus. Em uma outra ocasião, Jesus acalmou a tempestade, os seus discípulos disseram: quem é este, que até os ventos lhe obedecem? Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é o Todo-Poderoso. O que anda em meio à tempestade, mas que anda por sobre as águas. E aqui eles puderam ver a manifestação do poder de Jesus. Nós precisamos confiar no poder de Jesus. O mundo se encontra impotente. A humanidade se encontra impotente. Não há nada que se possa fazer. Mas Jesus tem poder. Ele é o Todo-Poderoso. E se Ele quiser apenas com uma palavra, querido, pode fazer com que o vento cesse. Eu quero concluir essa palavra, eu quero dizer para você que se nesse momento de adversidade, esse momento em que o vento está soprando com violência sobre a nossa vida, e que o medo tem tomado conta do nosso coração, tem tentado tomar conta. Se você confiar em Jesus, confiar na sua presença, na sua palavra, na sua providência, se você confiar no seu poder, sabe o que é que vai acontecer? O medo não vai impedir a sua caminhada. Pedro estava caminhando em direção a Jesus. E quando ele sente medo, a sua caminhada para, ele começa a afundar. Mas se nós confiarmos em Jesus, queridos, a nossa caminhada vai continuar. Iremos seguir em frente em direção ao nosso Senhor. Se você confiar em Jesus, o medo
não vai atrapalhar a sua experiência com Deus. Naquele momento de adversidade, Pedro estava tendo uma experiência maravilhosa com Deus. Já pensou Pedro andando por sobre as águas, mas de repente ele começa a sentir medo e aí sua experiência acaba e ele começa a naufragar. Não deixe que o medo atrapalhe a sua experiência com Deus. Talvez Deus esteja querendo dar a você uma grande experiência com Ele nesse tempo, que você possa ver o seu poder na sua vida, que você possa ver Deus fazendo algo tremendo, extraordinário na sua vida. Se você confiar em Jesus, o medo não vai diminuir, o medo não vai esfriar a sua fé. Se você confiar em Jesus, o medo não vai impedir a sua vitória. Queridos, e que esse medo, na verdade, ele possa ser transformado numa atitude de adoração ao nosso Senhor e o reconhecimento de que Ele é o Filho de Deus. Versículo de número 33 diz: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Que diante de tudo que nós estamos enfrentando, que o mundo está enfrentando, que as pessoas elas possam se render em adoração, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Com Jesus é possível vencer o medo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Amém.